A aula 4 é sobre as transformações da matéria. Matéria essa que já estudamos na aula anterior e inclusive classificamos como substâncias ou como misturas. A matéria passa no nosso dia a dia por diversas transformações. E essas transformações podem ser classificadas como físicas ou como químicas, dependendo do que acontece ou não durante cada uma delas. Nós classificamos como processos ou transformações físicas aquelas em que não há formação de novas substâncias. Por exemplo, gelo derretendo. Vamos pensar o seguinte: inicialmente era água no estado sólido, após o processo de fusão, de derretimento, continua sendo água, porém no estado líquido. Se não houve formação de uma nova substância, significa que o derretimento ou a fusão do gelo é um exemplo de transformação física. Já nas transformações químicas, sempre há formação de novas substâncias. Como exemplo, eu coloquei aqui uma reação de queima, de combustão. Então, quando você queima, por exemplo, madeira, um dos produtos obtidos nesse processo é o gás carbônico de fórmula CO2. Então, ali há a conversão de algumas substâncias em outras substâncias diferentes daquelas que existiam inicialmente. Portanto, nós classificamos como processos químicos. Os exemplos mais importantes de processos físicos e químicos eu vou apresentar para vocês, mas é claro que numa questão pode aparecer como alternativa algo que a gente não vai citar aqui. Por exemplo, rasgar uma folha do caderno. Isso é processo físico, porque mesmo depois de rasgada, continua sendo uma folha de papel, né? Você não alterou a composição do seu material, você não formou novas substâncias. Então, isso é um processo físico. Mas quais são os processos físicos e químicos mais cobrados, mais recorrentes nas provas dos vestibulares? Então, vamos lá. Primeiro, processos físicos, mudanças de estado físico. Fusão, ebulição, condensação, sublimação, todas as mudanças de fase são exemplos de processos físicos. Processos de separação de misturas, quase todos são processos físicos de separação. Coloquei aqui alguns mais cobrados, que são a filtração, a decantação, destilação, separação magnética. Não são os únicos, tá? Não são os únicos. Aqui eu coloquei, eu deixei somente alguns exemplos mais cobrados nas provas. Seguindo, outro exemplo de processo físico, dissoluções não efervescentes. Uma dissolução efervescente é aquela que forma gás, tá? Então, por exemplo, quando eu dissolvo açúcar em água, não há liberação de gás, não há formação de bolhas. Então, eu entendo que essa é uma dissolução não efervescente, sendo, portanto, um exemplo de processo físico. Como exemplos de processos químicos mais importantes, nós temos combustão, toda reação de queima, toda reação de combustão é uma transformação química, porque há a formação de novas substâncias. Fotossíntese, corrosão, que é a formação de ferrugem, a oxidação dos metais, a transformação química. Dissoluções efervescentes, por exemplo, quando a gente pega um comprimido efervescente, um sorrisal, um comprimido de vitamina C, e colocamos num copo com água, há, imediatamente após essa adição, né, do comprimido, a formação de bolhas. Então, uma pergunta que eu sempre recomendo que você se faça é a seguinte: esse gás que está sendo liberado já estava ali? Ele já existiu? Ele foi formado? Se foi formado, é porque é uma transformação química, tá? Então, dissoluções de comprimidos efervescentes em água é sempre exemplo de processo químico. Decomposição. Então, por exemplo, um alimento que uma carne que você deixou fora da geladeira por alguns dias, aí ela vai se decompor. Ali tem transformações químicas. Cozimento dos alimentos. Então, você vai pegar uma batata crua, vai colocar numa panela com água, ela vai cozinhar. A batata cozida tem propriedades, cor, sabor, aroma, textura completamente diferentes das apresentadas pela batata crua. Significa que ali houve formação de novas substâncias, sendo por isso uma transformação química. Amadurecimento das frutas também é transformação química. Apodrecimento dos alimentos também é exemplo de transformação química. É interessante a gente saber que existem algumas evidências experimentais que nos levam a desconfiar da ocorrência de uma transformação química. Então, é sempre bom a gente ficar atento a essas evidências experimentais, como, por exemplo,
Mudança de cor, odor ou sabor é o que acontece quando você cozinha um alimento, quando você prepara uma carne, né? Formação de precipitado. O que é um precipitado? É uma substância sólida que se forma durante um processo que não se dissolve em água. Então, aqui eu até coloquei uma imagem, ó, que mostra a mistura de dois líquidos incolores, né? No caso, são duas soluções aquosas, e há a formação de um precipitado amarelo. Então, essa aqui é uma evidência experimental que nos leva a desconfiar da ocorrência de uma reação química. E temos também liberação de gás. Opa, liberação de gás. Mas lembrando, gente, a liberação de gás, ela só configura um exemplo de processo químico, de transformação química, se esse gás já estiver, não fizer parte do seu sistema inicialmente, ele foi produzido, que é o que acontece quando você coloca um comprimido efervescente no copo com ar, tá? Se o gás já estava presente no sistema, significa que ele não foi produzido por uma transformação química. Então, você classifica como processo físico, tá? Então, vamos treinar. Olha só esse primeiro exercício. A alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia é... Então, vamos lá. A queima de um fósforo. Gente, queima, combustão, é sempre exemplo de processo químico. Então, não pode ser a letra A. O derretimento do gelo, processo físico. Então, resposta letra B. Lembrando, todas as mudanças de estado físico, todas as mudanças de fase são classificadas como fenômenos físicos. Então, o derretimento do gelo é um processo físico. Continuando. A transformação do leite em coalhada. Transformação do leite em coalhada. Muda cor, muda sabor, muda aroma, muda o aspecto, a textura. Significa que foram formadas novas substâncias. Então, significa que é um processo químico. Seguindo, o desprendimento de gás, quando se coloca sal de frutas em água. Aí vem aquela pergunta, esse gás já existia antes de misturar o sal de frutas com água? A resposta é não. Significa que ele foi produzido, ou seja, trata-se de um fenômeno químico também. E por último, o escurecimento de um objeto de cobre. Objetos metálicos se escurecem devido a processos de oxidação, que são reações químicas, são processos químicos, portanto, não pode ser a letra E também. Exercício 2. Marque as alternativas referentes a fenômenos químicos. Então, agora a gente quer os fenômenos químicos. Letra A. Produção de plásticos a partir do petróleo. O petróleo, gente, é uma fonte principal de hidrocarbonetos, a partir dos quais podem ser produzidas novas substâncias, novos materiais. E os plásticos são produzidos a partir do petróleo, podem ser produzidos a partir do petróleo numa transformação química. Então, letra A é um exemplo de fenômeno químico. Letra B. Formação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Então, pensa, já era cobre na forma de barra, vai continuar sendo cobre, só que na forma de fios. Então, eu não alterei a composição do meu material. Era cobre, continua sendo cobre. Portanto, é um exemplo de fenômeno físico. Então, não podemos marcar a letra B. Letra C. Fabricação de coalhada a partir do leite. No exercício anterior, já foi discutido que é um exemplo de fenômeno químico, porque há a formação de novas substâncias. Letra D. Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Então, quando você coloca sal ou açúcar num copo com água, agita e você passa a não enxergar mais o sal e o açúcar, significa que eles foram completamente dissolvidos, formando uma única fase, né? Então, ali você tem um processo de dissolução que é não efervescente, porque não há formação de gases. Ou seja, é um exemplo de processo físico. Letra E. Produção da gasolina a partir do petróleo. Gente, muito cuidado, tá? Porque a letra A, produção de plásticos a partir do petróleo, é diferente da letra E, produção da gasolina a partir do petróleo, porque a gasolina é um derivado do petróleo. Ela já faz parte do petróleo, que é uma mistura de várias substâncias que podem atuar como combustíveis. Então, como que a gasolina é obtida a partir do petróleo? Através de um processo de separação de misturas, que é a destilação fracionada.
E eu contei para vocês que processos de separação de misturas, praticamente todos eles, são processos físicos de separação. Então, eu não posso marcar a letra E, tá? Letra F, prego enferrujando, formação de ferrugem, corrosão, oxidação, é exemplo de processo químico, então vamos marcar a letra F. Letra D, queima da gasolina, reações de combustão são sempre processos químicos, fenômenos químicos. Letra H, fotossíntese, eu também contei para vocês que é exemplo de processo químico. Letra I, decomposição da luz solar por um prisma. Gente, aqui não tem transformação química, é uma transformação física. A luz já existia, ela só está sendo separada, decomposta. Então, decomposição da luz ao passar por um prisma é exemplo de processo físico. Mais um exercício. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo uma transformação química? 1. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Gente, reflexão da luz é sempre exemplo de processo físico. Então, não pode ser essa passagem 1. Passagem 2. A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. A chama da vela é produzida através de uma reação de queima, uma reação de combustão. Então, a passagem 2 configura um exemplo de processo químico. Passagem 3. Desolado, observava-se o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, comparava-o ao seu coração. Derretimento do gelo é mudança de estado físico, então é fenômeno físico. Passagem 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Formação de ferrugem, processo de oxidação, é fenômeno químico. Então, estão ocorrendo transformações químicas nas passagens 2 e 4. Resposta alternativa D.